Será que a maldicência, o orgulho, a usura, a concupiscência, a venalidade, a petulância, o fundamentalismo, a inveja, a mesquinhez, o falso moralismo cristão têm entrada direta no paraíso? Ou terão de passar pelo purgatório? Ou vão diretamente ao inferno? E a pé, de pulo ou voando? Aliás, onde fica e como designamos o lugar onde estamos? E que paraíso buscamos? A personagem de Gil Vicente ainda permanece impregnada de algumas dúvidas, pois existe também um ourives, autor da famosa Custódia de Belém, com o mesmo nome. Gil era, pois, um nome vulgar e São Vicente era patrono de Lisboa. Daí que surjam muitas figuras com este nome na época. Do homem de teatro, sabemos que encenou a sua primeira peça em 1502. E foi colaborador do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Em vida, ele publicou alguns dos seus autos, sendo alguns proibidos pela Inquisição e, séculos mais tarde, censurados pelo regime de António Oliveira Salazar. Gil Vicente, no seu repertório teatral, integrou elementos tradicionais como o sermão burlesco, imitações jocosas de atos religiosos, como ladainhas, intervenções de parvos, com raízes no parvo do Carnaval. Gil Vicente observou muito bem a realidade nacional de seu tempo, levando os espectadores a sentir as suas preocupações, os seus desejos, representados em palco. Gil Vicente nos revela várias influências, quer nos tipos sociais das moralidades, quer nos pormenores simbólicos, como nos diálogos dos mortos. Revela ainda a influência dos livros de Horace. Erasmo de Roterdão também exerceu influência neste autor. O Erasmo, no seu tratado da Civilidade dos Costumes das Crianças, que foi publicado em 1530, fala-nos do comportamento do homem em sociedade. Esta obra é dedicada a um jovem príncipe e fala da educação dos rapazes. Nela, encontramos referências a comportamentos que muitos de nós chamaríamos de bárbaros ou, pelo menos, incivilizados. Um exemplo: cospe para o lado para não atingires ninguém. Se for lançado para o chão, esmaga-o com o pé para que não provoque nojo a ninguém. Se tal não te é permitido, cospe para o lenço. Um outro exemplo: não mergulhar os dedos no caldo, que é coisa própria de camponeses. Não te ponhas a escolher os melhores bocados. Ou ainda um terceiro exemplo: não reter os gases, porque podes contrair uma doença. Vomitar é feio, mas deve fazer-se se for preciso. Erasmo opôs o incivilizado e o civilizado. Na Idade Média, o padrão de boa conduta era pertença dos grupos dominantes. Eram eles que tinham consciência do que os distinguia. Era a cortesia o padrão. Ter um comportamento nobre contrastava com os costumes rústicos dos camponeses. Gil Vicente ele faz uma grande crítica à sociedade do seu tempo. Na sua obra Auto da Barca do Inferno, que tem como propósito a sátira social, onde as suas personagens são personificações alegóricas ou tipos reais caricaturados. No palco de Gil Vicente não desfilam personagens individuais, mas sim tipos sociais que agem de acordo com a sua condição. Gil Vicente retratou com refinado sentido cômico a sociedade portuguesa do século XVI, criticando severamente os costumes, de acordo com a máxima que seria ditada mais tarde por Molière: rindo se castigam os costumes, ridendo castigat mores.
Um outro autor que marca este período histórico-literário, chamado humanismo, ou então também segunda época medieval, é Rabelais. Trata-se de um período de transição do pensamento teocêntrico medieval para uma visão antropocêntrica renascentista. A obra de que vos estou falando, de Gil Vicente, é formada pela trilogia das barcas. O Alto da Barca do Inferno, que ele escreveu em 1516, 2 anos mais tarde, O Alto da Barca do Purgatório, e em 1519, O Alto da Barca da Glória, cujo principal tema é o julgamento das almas após a morte, com a representação alegórica de 2 barcas que conduzem os mortos ao paraíso ou ao inferno, segundo os seus comportamentos em vida. Para Rabelais, segundo Mikhail Bakhtin, nas diabruras dos mistérios da Idade Média, nas visões cômicas de além-túmulo, o diabo é o alegre porta-voz ambivalente de opiniões não oficiais, da santidade ao avesso, o representante do inferior material. Assegurava a todos que os diabos eram boa gente. Às vezes o diabo e o inferno são descritos como meros espantalhos alegres. A barca, a asinha que se quer partir, o tempo de partir, louvores a Belzebu, como nos diz Gil Vicente no seu Alto da Barca do Inferno. Neste auto, Gil Vicente faz chegar à margem as almas representativas das várias classes sociais e profissionais do seu tempo. A nobreza, por exemplo, era representada pelo fidalgo, o clero pelo frade amancebado, os mestres pelo sapateiro, o poder judicial pelo corregedor e pelo bacharel procurador, a dos agiotas e ladrões pelo judeu, pelo onzeneiro e também pelo enforcado, a dos mistificadores pela alcoviteira. Para todas estas personagens, o destino é o reino de Satanás. Todos argumentam com inúmeras razões o seu direito de embarcar no batel do paraíso, mas apenas se salva um parvo, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E 4 cavaleiros que combateram pela fé de Cristo. É preciso notar que no grotesco da Idade Média e do Renascimento há elementos cômicos mesmo na imagem da morte. Até no campo pictórico, como por exemplo nas danças macabras de Holbein ou de Dürer. A figura do espantalho cômico reaparece com maior ou menor relevo. A obra de Gil Vicente permanece atual, sendo apropriada de diferentes formas por diversos grupos de teatro. Da vida mesmo de Gil Vicente, pouco se sabe. Apenas que viveu entre os anos de 1470 e 1536. Estas datas também não são datas exatas. Que teve 2 filhos, um dos quais publicou, depois da morte do pai, a compilação das suas obras, e que foi o que se chama um poeta de corte, pois acompanhava o rei em todas as suas deslocações, de Lisboa para Santarém, ora para Alcáçovas, ora para Évora, organizando representações teatrais, sempre que era caso disso ou que para isso era chamado. A naturalidade de Gil Vicente tem sido reclamada por diversas terras, desde Lisboa, Santarém, Guimarães, entre outras. Tem havido alguns sardualenses mais entusiasmados que reclamam essa honra para o sardual, sem outro fundamento conhecido que não sejam algumas referências que o autor faz à cidade de Sardual em pelo menos 2 das suas obras. A mais importante dessas referências está, sem dúvida, na parte final da tragicomédia pastoril da Serra da Estrela e denota um profundo conhecimento, por parte de Gil Vicente, dos usos e dos costumes do Sardual, no princípio do século XVI. Sem embargo, de alguns sardualenses reclamarem para o Sardual a honra de ser a terra da naturalidade de Gil Vicente, o que até agora não foi possível comprovar, pode-se afirmar que esteve no Sardual algumas vezes, acompanhando a corte, uma vez que está provado que Dom Manuel I estanciou no Sardual.
algumas vezes por largos períodos de tempo, o que também aconteceu com Dom Pedro I, com Dom Fernando e com a rainha Dona Leonor de Teles, com Dom João I, com Dom Duarte e também com Dom Afonso V. Mantém-se na toponímia local a Rua do Paço, junto a um espaço amuralhado, ainda hoje conhecido por Paço, que esteve no domínio público até ao princípio do século XX, altura em que foi vendido, sendo tradição que era ali a residência dos reis de Portugal. Quando se deslocavam ao Sardual, o conde de Sabugosa, no seu livro Embrechados, escreve um curioso texto sobre Gil Vicente e a sua época com o título Um auto de Gil Vicente, processo de Vasco Abulo, que pelo seu interesse queria aqui deixar um registro. Depois da epopeia vem a farsa. A rainha Dona Leonor, mulher del rei Dom João II, é uma das mais luminosas figuras da história de Portugal. Ela é bela, elegante na sua mocidade, segundo pintam as crónicas. A sua estatura moral é de primeira grandeza e a sua influência decisiva na sociedade do século XVI. À sua iniciativa e inteligente impulso, deve Portugal, hoje ainda, as instituições das misericórdias, a introdução da imprensa e, por assim dizer, também o Teatro Nacional. Foi ela quem, cooperando com Dona Beatriz, sua mãe, apelidada a Rainha Velha, os estudos de Dona Carolina Micaelis de Vasconcelos vieram a demonstrar que a designação de Rainha Velha se deve aplicar à Rainha Dona Leonor e não à mãe, conforme podemos ver em algumas notas vicentinas. Trouxe às festas da corte o poeta Gil Vicente como grande iniciador do teatro português. Em 1502, uma quarta-feira, 8 de junho, representou-se na Câmara da Rainha Dona Maria, que 2 dias antes tiveram um filho, que seria o futuro Dom João III, o monólogo do Vaqueiro, que se pode considerar a primeira peça dramática com forma literária representada entre nós. Depois, vê-se pelas rúbricas das obras do poeta a grande influência na sua fatura que teve a rainha Dona Leonor. É perante ela que, em 1504, é representado na Igreja das Caldas o Auto de São Martinho. É por seu mandado também que em 1505 se representa nos Passos de Alcáçova, em Lisboa, o Auto dos Quatro Tempos. E é em 1506 que, em Abrantes, tendo nascido o infante Dom Luís, que era filho de El Rei Dom Manuel, foi pelo mesmo Gil Vicente feito no Serão do Paço um sermão à cristianíssima rainha Dona Leonor e a seu mandado o Auto da Alma. E as representações que a ela diretamente não eram dedicadas ou por seu mandado feitas, assistiu muitas vezes como protetora que era do poeta e como principal elemento na animação e brilho dos serões reais, a cuja organização já presidia em tempo de seu marido, nos Passos de Santarém, de Setúbal e por esse Portugal afora. Nascimento de príncipes, casamentos reais, recepções e despedidas eram quase sempre acompanhadas com alguma representação do Gil, que fazia os autos a El Rei e muitas vezes sem motivo de festa ou acontecimento público, e unicamente por desfastio nas contínuas mudanças da corte, que fugia aos assaltos da peste, tão frequente na época. Gil Vicente representava um auto ou uma farsa que o seu gênio animava com a graça viva das concepções, com o engenho dos argumentos, com a crítica mordente dos costumes, com o desenho dos caráteres, com o bem achado das situações. Foi durante um daqueles recrudescimentos de peste em Lisboa que a rainha Dona Leonor, no ano de 1509, se retirou para Almada e ali, fiel às suas predileções, chamou Gil Vicente para lhe representar um auto. Ele acudiu à rainha num primeiro chamamento e ali mesmo compôs a farsa chamada O Auto da Índia. Diz a rúbrica assim: a farsa seguinte
chamam Auto da Índia. Foi fundado sobre que uma mulher, estando já embarcado para a Índia o seu marido, lhe vieram dizer que estava desviado e que já não ia. E ela, de pesar, está chorando. Foi feita em Almada, representada a muito católica rainha Dona Leonor na era de 1519. Esta data sabemos que está errada na edição de Hamburgo, pois que na edição de 1562 se lê era de 1509. E assim deve ser. Em 1510 ainda a rainha ali estava, quando foi do processo de Vasco Abul, como mais à frente iremos falar. Acresce também que num diálogo desta farsa a moça diz o seguinte: 3 anos há que partiu Tristão da Cunha. Ora, a partida da armada de Tristão da Cunha para a Índia foi em abril de 1506, o que dá positivamente os 3 anos em 1509. Gil Vicente, em muitos dos tipos de seu teatro, é o precursor de Molière. É fácil o paralelo, já mais de uma vez apresentado entre os dois génios. Apontam os mesmos ridículos, como na farsa dos físicos, em que o nosso poeta, com 2 séculos de avanço, enche de epigramas uma classe depois tão caricaturada pelo comediógrafo francês. Um e outro debicam no clero e na nobreza. E nesta farsa da Índia, as figuras da ama e do marido são perfeitamente de um Molière do século XVI. Mas não deixe de ser curioso ver uma rainha, já nesse tempo, tocando nos 52 anos, entregue habitualmente à vida severa e recatada do seu palácio de enxobregas, e o escol da sociedade que a acompanhava comprazer-se e folgar com as aventuras algo libertinas da astuta e leviana mulher do embaracadiço. Com a ingênua e cega confiança dele e com os requebrados amorosos dos 2 rufiões, tudo expresso em linguagem crua e sem rebuço. É que no século XVI havia menos convencionalismo. Diziam-se as coisas pelos seus nomes, sem que escandalizasse ouvir o que hoje se chamaria um palavrão. Os personagens de Gil Vicente falam diante da corte com liberdade, isenta de circunlóquios, com que hoje as regateiras e as colerejas da Praça da Figueira, na minha querida Lisboa, discutem entre si. E não só a linguagem era rude, e as pragas, as chufas, as exclamações brutais eram pronunciadas claramente. Como também a ideia de pudor era diversa daquela que hoje impera. Gil Vicente entrava vestido de vaqueiro na Câmara, em que 2 dias antes a rainha Dona Maria tinha dado à luz um filho. E referia sem eufemismo ao fato fisiológico que nesse quarto se passara. Os amores dos clérigos, as proezas dos frades rufiões, a interferência das alcoviteiras e os infortúnios dos mal-maridados eram contados por claro a rei, rainha, infantes e cortesãos. E como seria a corte no tempo de Gil Vicente, em especial no que respeita às profissões? A integração no séquito régio com certa assiduidade constituiu, sem dúvida, a experiência comum a muitos homens e mulheres de modestas origens, cuja relativa obscuridade dificulta a decifração concreta das modalidades e das causas prováveis da sua presença junto do monarca. Uma das mais importantes razões para essa presença é o exercício de uma profissão ou mestre, que é a concentração de várias centenas de pessoas num organismo itinerante que era, simultaneamente, um centro de consumo, tornava necessárias. Dos artesãos e profissionais relacionados com a vida da própria corte, destacam-se 3 núcleos principais. Em primeiro lugar, o conjunto dos artesãos ligados ao vestuário e ao adorno corporal e dos espaços cortesãos. Depois, a numerosa pleiade de servidores das esferas da itinerância, da caça e do abastecimento da corte. E, finalmente, o terceiro grupo, um pequeno núcleo de profissionais ligados às artes mecânicas,
como a construção e o trabalho dos metais. No primeiro grupo, incluem-se o alfaiate e o sapateiro, e mais tarde, a partir de Dom João I, o bordador e o peliteiro, o correeiro e o seleiro, os dois últimos relacionados com o trabalho dos adereços de couro necessários às montadas e para avaliar a riqueza e a importância do trabalho que lhes cabia, basta citar a descrição das leis afonsinas de 1340, da sela real dourada, com ouro e prata e com seda e corda, cujo uso se reservava ao rei e aos seus filhos, e aos ricos homens e mestres das ordens. Neste grupo, nós podemos incluir os ourives, que acompanhavam os nossos monarcas, o que também pode ter sucedido com Gil Vicente, a quem se atribui a qualidade de ourives de grande renome. Segundo Teófilo de Braga, este célebre ourives, autor da Custódia dos Jerônimos, seria um primo do poeta que foi ourives também da rainha Dona Leonor, que tinha o mesmo nome e que também metrificava, como também ao poeta não eram estranhas as regras da ourivesaria. É daqui que nasce facilmente a confusão. E um dos argumentos de Teófilo de Braga para a existência da dualidade do ourives e do poeta é, no atrás referido processo de Vasco Abulo. Aparece uma copla de Mestre Gil, ao passo que adiante se lê no cancioneiro e naquele mesmo processo o parecer de Gil Vicente sem lhe chamar mestre. Anselmo Bramkamp parece que este mestre Gil será o cirurgião-mor a quem os documentos sempre dão esta designação e que morreu no ano de 1511. No segundo grupo está o pessoal ligado à caça, em especial os falcoeiros e os açoureiros, mas também os monteiros e os moços do monte. Outra profissão fundamental neste grupo era o carniceiro, ligado ao abastecimento da corte. Apesar de deverem pertencer aos moradores do rei, existia sempre um número variável de pequenos mercadores, regatães de corte, assim se chamavam, e também especieiros e marceeiros. O último grupo de profissionais era composto pelos artesãos de construção, da pintura e do trabalho dos metais. Ainda que a sua presença junto dos monarcas se revestisse, muitas vezes, somente de caráter temporário. Caso peculiar é o dos músicos e menestréis da corte, cuja atuação era requerida em várias ocasiões festivas. É enorme, podemos dizer, a galeria das personagens vicentinas, descontando os diabos, os anjos, as figuras mitológicas, lendárias, alegóricas e os heróis da cavalaria, são todos tipos sociais. A sua psicologia é uma psicologia de grupo social e não uma psicologia individual. Através delas é-nos dado o comportamento e a mentalidade do fidalgo, do escudeiro, do frade, do homem de leis, do piloto, do oficial mecânico, do ratinho da beira, da moça da vila, da parteira, da alcoviteira, da velha gaiteira e por aí fora. Os tipos vicentinos abrangem o conjunto da sociedade da sua época. Na base está o camponês, pelado por fidalgos e clérigos, a cuja voz Gil Vicente dá acentos comoventes. No cume estão os clérigos, de vida folgada, e os fidalgos presunçosos e vãos, que vivem, uns e outros, de confiscar o trabalho alheio, ajudados pelo homem de leis e pelos altos funcionários que fabricam alvarás em benefício dos seus afilhados. À volta dos fidalgos enxameiam escudeiros, ociosos, gabarolas e rascões. Cada um caça aos dotes das burguesas remediadas. Tem especial vigor os tipos que poderíamos chamar a classe média desta hierarquia, a moça da vila e o escudeiro. É de notar a quase ausência de artífices e negociantes, o que talvez se explique pela predileção do autor pelos tipos tradicionais como os escudeiros, os clérigos, os judeus e outros. O tipo mais frequentemente e duramente satirizado é o clérigo. Quase não há peça em que ele não apareça como um alegre gozador da vida.
todo o sistema, como observa Gil Vicente, assenta na expoliação do camponês. Nós somos vida das gentes e morte das nossas vidas. A tiranos, pacientes, que a unha e a dentes nos têm as almas. É desta forma que Gil Vicente explode o sentir de um lavrador comum em princípios do século XVI. Lavrador comum, nem melhor nem pior que a maioria, fazendo a sua trapaçazita com os dízimos, mudando os marcos para aumentar a área da terra que explora, sem ter tempo nem lugar, nem somente de limpar as gotas do seu suor. Esse lavrador comum é, sobretudo, dramaticamente transmitido como explorado pelos senhores da terra, pelos clérigos, por todos aqueles que, não a trabalhando, vivem de rendas. Pois para que é o vilão? Exclama, em jeito de evidência, o diabo vicentino. Para sustentar os privilegiados, como bem estava à vista, e a pergunta só fazia sentido no palco para acentuar a crítica que a exprimia. Os lavradores têm de prosseguir um trabalho infindo, que depende, ainda e sobretudo, de um enorme esforço físico e do querer de Deus que lhes pode, de um momento para o outro, estragar toda a produção. Dá chuvas em janeiro, geadas em abril e calmas em fevereiro. E névoas no mês de maio e meados de julho pedra. Bons motivos tinha João Mortinheiro, lavrador queixoso de Deus, para querer fazer seu filho Bastião rapaz de igreja. Não com devassidão sobeja, mas porque possa viver como o mais folgado seja. A Paracianes, que era comparsa da mesma tragicomédia, bem se queixa que com fortes temporais são as novidades tais, que não chegam para os foros e os padres verdadeiros, cartuchos de santa vida, apanhem-me os travesseiros, com mais ira que os randeiros, sem me razão ser ouvida. Na obra da literatura portuguesa, de Obra e Bel, nós podemos ouvir o seguinte: alguma coisa mais se sabe de Gil Vicente, poeta, se o identificarmos com o Gil Vicente Ourives, da rainha Dona Leonor, irmã de Dom Manuel e viúva de Dom João II. O trabalho mais célebre do Ourives Gil Vicente é a lindíssima Custódia de Belém, feita com o primeiro tributo de ouro vindo do Oriente. Entusiasmou-se com esta custódia de ouro, um trabalho delicadíssimo, é o mais belo exemplar da trabalhosa escultura gótica, este completo ajuntamento de butarães, esmaltes e pináculos rendilhados. As probabilidades a favor da identidade são tão convincentes que, a não aparecer qualquer obstáculo irredutível, somos obrigados a aceitá-la. A nossa fé em genealogias e documentos manuscritos não é aumentada quando acontece que um investigador, o Visconde de Sanches de Baena, nos traz a triunfante conclusão de que os dois Gil Vicente eram tio e sobrinho. Enquanto o outro, o Dr. Teófilo de Braga, declara que eram primos. Talvez seja melhor não acreditar em nenhum deles e restituir Gil Vicente a si próprio, pois, na verdade, seria então um caso muito singular de amizade entre primos. O Ourives escrevia versos, o poeta tem um interesse notável pela arte de ourivesaria. O Ourives foi nomeado vedor de todos os objetos de ouro e prata existentes no convento de Tomar, em Lisboa, no Hospital de Todos os Santos e em Belém. O poeta, Gil Vicente, gosta de falar de Tomar, em cujo convento foi, em 1523, representada a farsa de Inês Pereira, que vivia em Tomar com o primeiro marido. A Barca do Purgatório foi representada em 1518 no Hospital de Todos os Santos. O Ourives esteve ao serviço da viúva de Dom João II, a Dona Leonor, que menciona no seu testamento 2 cálices de sua lavra. O pedido da mesma rainha, Dona Leonor, escreveu o poeta, provavelmente em 1509, versos para uma contenda poética sobre um grilhão de ouro, o processo de Vasco Abulo. E por aquela foi aconselhado e animado a escrever os seus primeiros autos.
O Orives foi mestre da balança de 1513 a 1517. Mesmo revelando Gil Vicente nos seus autos conhecimentos da técnica de esmaltagem, não é de excluir a hipótese de que os esmaltes da custódia tenham sido executados por um oficial estrangeiro, dos muitos que se concentraram na poderosa cidade de Lisboa ao longo de 500. A policromia dos esmaltes e a variedade de superfícies sugere um notável domínio técnico. O curto espaço de tempo, de 3 anos, justifica o trabalho de uma equipe de oficiais dirigida por Gil Vicente. Deve-se ao testamento de Dom Manuel a possibilidade de conhecermos hoje o nome do Orives que a executou. O fato de Gil Vicente ter o mesmo nome do fundador do teatro português, autor dos documentos mais vivos para a compreensão da sociedade portuguesa na época manuelina, provocou desde há 100 anos acesa polémica nos meios académicos, quando se identificou o Orives com o homem do teatro, sobretudo através dos estudos de Teófilo Braga, de Anselmo Bramo Campo Freire. Hoje o debate tem vindo a ser atenuado com o reconhecimento do papel dos ofícios mecânicos no século XVI. Neste campo é de salientar que os testemunhos mais notáveis do imaginário coletivo do Renascimento em Portugal são obras de Orives. Refiro-me concretamente às salvas de aparato, ornamentadas com um repertório de temas mitológicos, e do Antigo Testamento, verdadeiro levantamento das representações nas festas públicas de 500, onde os Orives, assim como os outros oficiais mecânicos, participaram ativamente. O percurso que conhecemos de Gil Vicente como Orives é relativamente curto. Como já referi, em 1506 termina para Dom Manuel a sua custódia em ouro. 3 anos mais tarde é nomeado vedor das obras de ouro e prata para o Convento de Tomar, Hospital de Todos os Santos em Lisboa e Mosteiro dos Jerónimos, controlando toda a produção argentária destas casas. Em 1513, a coroa nomeia-o mestre da balança da Casa da Moeda de Lisboa, cargo a que ele renuncia em 1517. Foi a partir do texto desta carta que se gerou a polémica resultante da identificação do autor da custódia de Belém com o dramaturgo do Alto da Índia, pois Gil Vicente é designado como trovador e mestre da balança. Em outubro do mesmo ano, o Orives apresenta-se como procurador dos mesteres da cidade de Lisboa. É o último dado documental que conhecemos da sua carreira de Orives. A partir desta data, apenas surgem obras literárias. Possivelmente, a carreira dramática ocupa plenamente Gil Vicente, relegando para segundo plano o seu papel de Orives com que se afirmara junto da corte. Todas estas questões permanecem por esclarecer. Não deixa, no entanto, de ser significativo observar que nos autos do dramaturgo quinhentista são abundantes as referências a técnicas de orivesaria, não se tratando de meras soluções estilísticas, onde as referências a gemas e outros materiais preciosos surgem como questões cromáticas ou metáforas. Tal é possível detectar em obras de autores, se bem que posteriores, como é o caso de Camões. Um outro aspecto a considerar é que não mereceu a atenção dos autores no debate da questão vicentina. Prende-se com o facto de que, em 1517, quando Gil Vicente renuncia ao seu ofício de mestre da balança da Casa de Moeda de Lisboa, vendo lugar a um outro Orives, de nome Diogo Rodrigues, mestre que trabalhava para a infanta Dona Isabel. Deste modo, nós não podemos encarar a nomeação para a Casa da Moeda em 1513 como uma simples tensa da coroa ao dramaturgo, sem que este exercitasse a atividade de Orives. A única obra de Gil Vicente cujo paradeiro é atualmente conhecido é a sua custódia. Sabemos que lavrou outras, como uma cruz em prata, que Dom Manuel igualmente deixou aos Jerónimos, e um cálice para a rainha viúva de Dom João II, a Dona Leonor.
A referência a uma reparação de um cálice para esta rainha, por Gil Vicente, sem dúvida é obra menor. É, no entanto, citada no seu testamento. Esta menção que Gil Vicente lhe fez um cálice e lhe reparou outro, comprova o enorme prestígio do seu autor numa época em que as personalidades artísticas não se evidenciavam. Eram apenas oficiais mecânicos, mas Gil Vicente, excepcional ourives, que versejava e organizava grandes festas públicas, como a entrada de Dona Leonor, filha dos reis católicos, em Lisboa, no ano 1521. Ele conseguiu obter um estatuto que se aproximava do artista liberal, objetivo que durante séculos a classe dos ourives, mesmo que conquistando importantes privilégios, tentou em vão obter. Gil Vicente foi igualmente um notável programador da representação régia. Tal tem sido realçado nos estudos de Dagobert Markl, fundamentados pelo levantamento do universo iconográfico dos seus autos, e de Paulo Pereira, através da hipótese levantada que o dramaturgo Ourives tenha sido igualmente o autor do programa iconográfico do convento de Cristo de Tomar. A custódia de Belém, para além do seu caráter de eixo-voto pelas venturosas descobertas portuguesas, nos revela, pelo seu cuidado, programa iconográfico e pela sua surpreendente teatralidade e execução, uma capacidade criativa que em tudo rompe com as fronteiras de execução de uma anónima tenda de ourives, nos alvores do Renascimento em Portugal. A referência expressa no testamento de Dom Manuel ao seu autor, Gil Vicente, nos comprova o reconhecimento do importante papel do poeta Ourives, que, com o ouro vindo de Quiloa, lavrou a mais fantástica apologia do seu reinado. E agora nos perguntamos, mas como era a sociedade do século XVI? Abrindo as portas a uma Europa de capitalismo comercial, da renovação religiosa e científica, Portugal, e não apenas Portugal, mas todo o conjunto da Península Ibérica e da Itália, não lograria, no entanto, integrar-se nessa corrente de desenvolvimento. Incapaz de gerir a empresa de expansão, capitalistas por excelência, mas também militar, a burguesia nacional entrega nas mãos da coroa. E, por meio desta, aos servidores reais. Uma nobreza que, mentalmente retrógrada, acabaria por transformar em rendimentos feudais tais riquezas e por ocupar postos da administração pública ultramarina, desviando o investimento dos capitais para empreendimentos não produtivos, de caráter ostentatório. No norte europeu, entretanto, acumularam-se os lucros do nosso esforço nas costas de África, do Índico e das Ilhas Atlânticas. Lucros económicos, ideológicos e científicos. Em Portugal, o rei monopoliza as operações comerciais e dá à Igreja o monopólio dos saberes. Ao estabelecimento da Inquisição em 1536 e da lista oficial das publicações censuradas, junta-se quase total domínio do ensino pelos jesuítas. A defesa da fé puderam os nobres e os eclesiásticos exercê-la sobre uma camada de burgueses que, em geral, conseguiu resistir e ultrapassar até às dificuldades de uma economia estatizada. Os cristãos novos, judeus recém-convertidos ao catolicismo, para evitarem a expulsão do reino, mas que os cristãos velhos acusavam sistematicamente de judaísmo disfarçado. Ferozmente perseguidos em todos os domínios da vida nacional, desde o reinado de Dom Manuel, os cristãos novos vão vendo os seus bens confiscados, as suas iniciativas económicas coartadas e a sua voz silenciada. Mas este sistema interno de mero saque brevemente se revelará inoperante. No reinado de Dom João III, abandonou-se parte do norte de África. A Índia, essa esgotara-se. E foi para o Brasil, recém-colonizado, e para as suas riquezas que se viraram as nossas esperanças.
a sociedade portuguesa engrenara nos vícios do lucro fácil e do desperdício, do luxo e da ociosidade. Sem que a moral burguesa do trabalho tivesse algum significado, os elementos do todo nacional moviam-se no sorvedouro lisboeta em torno de miragens de vidas fantasiosas. A miragem de uma vida de corte para a fidalguia provinciana ou para a burguesia ridícula e inútil. Miragem de uma vida de ócio que a multiplicação dos serviços domésticos e das esmolas pias podia assegurar. Para camponeses vindos do interior. Miragem do enriquecimento que as aventuras asiáticas poderiam garantir ao mais simples soldado e embarcadiço. A imensidão dos escravos assegurava na cidade e até nos campos, quase abandonados, grande parte do trabalho mais pesado. Os pequenos e ativos mesteirais de todos os ofícios, de 1383 a 85, iam desaparecendo e em seu lugar apareciam grossos capitalistas, as mais das vezes estrangeiros, sendo também estrangeiros os artífices que garantiam a vida lisboeta. Numa carta de Clenardo a Látimo, lê-se: ficai sabendo que o que faz o nervo principal de uma nação é aqui de uma debilidade extrema. Para mais, se há algum povo dado à preguiça, sem ser o português, então não sei onde ele exista. Se uma grande quantidade de estrangeiros e de compatriotas nossos não exercessem cá as artes mecânicas, creio, bem que mal, teríamos sapateiros e barbeiros. Em Portugal, todos somos nobres e tem-se como uma grande desonra exercer alguma profissão. Os escravos pululam por toda a parte. Todo o serviço é feito por negros e mouros cativos. Um tal clima social, convenhamos, e ideológico, não podia favorecer qualquer tipo de recuperação política da comunidade nacional. O país, que entrara económica e politicamente em decadência perante as potências europeias, buscou outra miragem, religiosa e imperial, mas também económica. Não se deve esquecer as importantes vantagens do saque. Regenerar-se. Mas o desastre de Alcácer Quibir deixou aberta uma única via, a união com a Espanha. Nobreza e burguesia unem-se agora nesse desejo. O prior do Crato, candidato nacional à coroa, é desbaratado em Alcântara com muitos poucos seguidores. Vamos agora olhar um pouco como era a vida cultural do século XVI. Desde o século XVI que se assistira em Itália a um retomar das fontes clássicas. Este movimento, intimamente ligado ao renovar tardo-medieval da vida urbana e comercial, rejeitou ostensivamente a herança de quase 10 séculos de história. A Idade Média foi apelidada de Idade das Trevas, por estes homens não lhe reconhecerem sequer o mérito de ter preservado nas bibliotecas os livros antigos e de ter conservado na liturgia da Igreja a memória da língua latina. E procurou ter um renascimento da cultura grego-latina. A pesquisa aturada das fontes originais, a sua reinterpretação, o ataque às filosofias escolásticas medievais e a busca de um novo compromisso com os valores cristãos, o ensino da língua latina e grega na sua pureza clássica. Os exercícios que os poetas e prosadores levam a cabo sob as formas literárias dos antigos criam um clima cultural que acaba por atingir as outras zonas da Europa cristã. Mas a expansão portuguesa trouxe, por outro lado, à Europa, o conhecimento de muitos outros mundos e fenómenos que entravam em contradição com o saber livresco dos geógrafos, dos físicos e dos filósofos da antiguidade. Os portugueses, confrontados como nenhum outro povo com a realidade e a natureza, estavam longe dos maiores centros de difusão humanista e foi-lhes mais fácil enveredarem por uma via diversa. Homens de experiência, pilotos, astrónomos, geógrafos, matemáticos, botânicos, viajantes, eles sentem-se livres para criticar os saberes especulativos da ciência antiga.
Da nossa contribuição terá, pois, nascido este novo ramo, e eu penso que bem mais fecundo, da cultura renascentista. Os condicionalismos religiosos, ideológicos e económicos que a Inquisição e o Index impuseram ao país destruíram, porém, qualquer hipótese de desenvolvimento do experimentalismo entre nós. Em Itália, onde o tal ramo vai encontrar um seguidor bem mais consciente, Galileu, também o movimento não pode prosseguir pela oposição frontal da Igreja. Seriam, como já pudemos ver, os países do norte europeu a aproveitar e desenvolver os frutos desta experiência inicial. A corte lisboeta foi, durante largos anos, das mais ricas de toda a Europa. A exploração da costa da mina, do açúcar madeirense e a venda das especiarias trouxeram os rendimentos necessários para enriquecer todo o cerimonial lúdico das festas palacianas. As festas em Évora, descritas pelo Garcia de Rezende, quando do casamento do príncipe Dom Afonso, filho de Dom João II, com a filha dos reis de Espanha, marcam um ponto alto nesse tipo de cerimónias, contendo muitos elementos de representação dramática ou ilustração e desfile de caráter. Um aspecto particular da vida da corte eram os ricos saraus e, dentre estes, as representações dramáticas, coroando uma evolução nacional profunda, mas pouco conhecida, de representações dramáticas, populares e religiosas medievais. A obra de Gil Vicente encontra-se, todavia, percorrida já por preocupações humanistas que enriquecem profundamente a tradição popular em que acabará por assentar quase sempre a base da sua inspiração. Vamos então à validade histórica do testemunho de Gil Vicente. O teatro de Gil Vicente vale historicamente não só porque, independentemente do seu valor literário, foi história, divertiu a nobreza palaciana nos serões e nas festas, participou da sua vida coletiva e da sua bagagem cultural, mas também porque não se limitou a aderir passivamente a modas estabelecidas, intervindo muito diretamente na sociedade que o rodeava, não se detendo nas considerações psicológicas dos clássicos, mas preocupando-se em confrontar tipos sociais alegóricos. Gil Vicente fê-los intervir em diálogos e situações muitas vezes convencionais, outras vezes perturbadoras da estabilidade social. Era na boca de simples pastores ou de parvos que Gil Vicente se arriscava a colocar as maiores verdades críticas. A sociedade portuguesa, perturbada já pelos sucessos dos descobrimentos, merece-lhe alguns reparos, como nós podemos ler no Alto da Índia. Mas é ainda nos tipos tradicionais de uma sociedade também tradicional que encontra a maior fonte de inspiração. O escudeiro pobretão, os magistrados venais, as alcoviteiras, o artífice pouco escrupuloso, o usurário, a adúltera, aqui referindo-se essencialmente a uma consequência dos descobrimentos. E sustentando o maior e mais azedo peso da crítica, outra vítima tradicional dos ditos populares, os clérigos. Só que então o clima era potencialmente mais explosivo. Por toda a Europa sopravam os ventos do reformismo luterano ou das críticas de Erasmo à hierarquia católica. O favor dispensado por Dom João III a este humanista holandês e a existência de conflitos entre o rei e Roma, também o cunhado do nosso rei, o Carlos V, imperador de Espanha e da Alemanha, tem grandes dissensões com Roma, que acaba por saquear em 1527. Permitiram essa liberalidade, jamais consentida a qualquer outro autor posterior. A crítica às indulgências, o ataque à devassidão dos clérigos, a apologia dos simples, é índice da pouca ortodoxia demonstrada por Gil Vicente. Mas um importante aspecto escapa à sua visão crítica. No fundo, Gil Vicente, olhando os lavradores como a grande vítima
e sustentáculo de todo o mundo, esta concepção é uma concepção nitidamente feudal, não entendeu os subgrupos mais dinâmicos da sua própria época. Os mercadores, os contratadores, os homens ligados por laços económicos capitalistas à grande empresa ultramarina. Mais perspicaz nesse aspecto foi outro grande crítico e poeta do seu tempo, Sá de Miranda. Para se compreender melhor um pouco do contexto vicentino, deve observar-se que Gil Vicente não era um escritor no sentido em que o são Camões, Sá de Miranda ou Arnaud Grebin, isto é, um autor de textos literários. A sua atividade estava mais dependente de circunstâncias estranhas à obra literária. Gil Vicente tinha a seu cargo celebrações, comemorações e saraus do Paço. Segundo 2 documentos publicados por Bram Camp, ele foi enviado oficialmente a Lisboa para, por sua ordenança, se fazerem algumas coisas e autos para a entrada nossa e da rainha, superintendendo em oficiais de quaisquer ofícios que seja e nas pinturas e as coisas e cadafalso. Por isso, um auto de Gil Vicente pode construir no seu conjunto um espetáculo com variedade e atração suficientes para distrair um serão, uma festa. Como ele próprio chama ao seu triunfo do inverno, no prólogo, imaginei uma festa à nossa Júlia modesta, que era a infanta recém-nascida. A qual festa será esta? Segue-se o argumento do auto. A unidade, não apenas de ação, mas ainda de género literário, era muitas vezes sacrificada a esta circunstância exterior. E a exibição de quadros cênicos, bailados, música e guarda-roupa ocupava por vezes no conjunto artístico um lugar tão importante como o texto literário. Gil Vicente apresenta-nos tipos sociais como o frade, o fidalgo, a alcoviteira, o escudeiro, a menina burguesa. Os tipos psicológicos, como o velho enamorado, são exceções do teatro vicentino. No seu conjunto, portanto, este teatro dá-nos um espelho satírico da sociedade portuguesa, que interessa duplamente como depoimento acerca desta sociedade e como expressão da ideologia do seu autor. Gil Vicente fala e observa da corte onde se encontra instalado e que lhe impõe dadas condições. Assim é que os seus autos cavaleirescos refletem a mentalidade típica da nobreza palaciana, congregada nos serões do Paço, em contradição com a inspiração realista e plebeia do resto da sua obra. Assim é também que o elogio das guerras ultramarinas, a exaltação do espírito de cruzada, na exortação da guerra, no alto da fama e noutras obras, se integra dentro da orientação política e ideológica da corte portuguesa. Dependente do rei, Gil Vicente servia a sua orientação política, por vezes de maneira até bem imediata, como na citada exortação da guerra, em que o clero português é censurado por se recusar a entregar as terças dos rendimentos eclesiásticos que o Papa concedera à coroa para custear a guerra em África. Por outro lado, porém, Gil Vicente observa a realidade sob um ângulo que não é propriamente o do Paço. Isto possibilita a largueza, a diversidade e a relativa objetividade do seu depoimento, que não chega, todavia, a alcançar a amplidão e a crueza do que nos oferecera, quase um século antes, por exemplo, Fernão Lopes. A sátira vicentina está cheia de duplicidades. Vemo-la atacar violentamente a nobreza e, ao mesmo tempo, exaltar os ideais típicos da mesma nobreza. Vemo-la elogiar a corte em termos encarecidos e, simultaneamente, mostrar a corrupção, a venalidade e o espírito de rapina que a caracteriza. Vemo-lo atacar os judeus e, por outro lado, apresentar no palco os aspectos simpáticos da sua vida e defendê-los até em carta a Dom João III contra as perseguições incitadas pelo clero de Santarém. Gil Vicente não aparece no início da sua carreira teatral como um produto desta tradição mal conhecida.
A primeira peça vicentina, o Auto da Visitação, é um simples monólogo de um vaqueiro, concebido para festejar o nascimento de um príncipe. E filia-se diretamente em representações de outro poeta palaciano, o castelhano Juan de Encina, cuja linguagem, inclusivamente, ele imita. A corte portuguesa era bilingue, sendo o casal régio, durante a maior parte do século XVI, português e castelhano. Por via dos contatos entre as cortes peninsulares, Gil Vicente achava-se mais atento aos poetas palacianos do resto da península do que à realidade que a sua própria terra lhe oferecia fora da corte. Assim é que os seus primeiros pastores têm a propriedade singular de falar, não o português rústico, mas um dialeto semi-castelhano, semi-leonês, o saiaguês, que Juan de Encina trouxera para a cena. Um dos aspectos pouco divulgados da vida de Gil Vicente tem a ver com as perseguições que lhe foram movidas no final da sua vida, talvez reflexo da instituição da Inquisição em Portugal, que Dom João III pediu ao Papa em 1531. Ignora-se a data exata da morte de Gil Vicente, sabendo-se apenas que ocorreu antes de 1540. Existe um documento de abril desse ano que contém a frase Gil Vicente, que Deus perdoe. E depois de 1536, ano em que foi representada a última peça, a comédia Floresta dos Enganos. Mal estudada, até agora, a comédia contém elementos decisivos para o estabelecimento da biografia de Gil Vicente. Por ela ficamos sabendo que, em virtude de ter sido considerado suspeito de heresia, ou pelo menos desrespeitador da disciplina da fé, foi perseguido e proibido de se exprimir com a liberdade com que anteriormente o fazia. O prólogo da comédia afirma-o com toda a clareza. Não temos elementos seguros para saber em que constituiu o castigo. Mas, além de uma referência à prisão, que pode ter sido somente no sentido figurado, existe alusão a um desterro de 2 anos fora da corte. Em outras 2 obras de Gil Vicente, se encontra o eco da perseguição sofrida, a tradução do Salmo Miserere, que contém um angustiado apelo de clemência dirigido a Dom João III, e o Auto da Cananeia, representado em Odivelas. Isto explica o silêncio de Gil Vicente e a sua ausência da corte entre os anos 1533 e 1536. Na verdade, o Auto da Mufina Mendes, que vem referido em 1534, é seguramente de 1531, visto referir-se aos clérigos que, após o terrível tremor de terra de janeiro daquele ano, andavam a aterrar as populações, convencendo-as que as causas dos terremotos eram os pecados humanos. E o Auto da Cananeia foi escrito efetivamente em 1534. Mas é o único auto que não foi feito a propósito de fato ocorrido na corte, nem a pedido de gente da corte, nem representante na corte. Talvez exista alguma relação entre a perseguição e a queixa que, no fim do ano de 1531, o bispo de Brindisi dirigiu a um secretário do Papa, a propósito de um auto de Gil Vicente, a cuja representação assistira em Antuérpia, e no qual expressamente pedia que Sua Santidade fizesse a esse respeito qualquer admoestação paterna. O auto, Jubileu de Amores, satirizava a questão das indulgências em termos tão vivos que o bispo dizia que, ao escutá-lo, julgava achar-se na Saxónia e ouvir Martinho Lutero. A representação da romagem dos agravados, em 1533, deve ter agravado muito a situação. Em nenhum auto conhecido, a sátira social e anticlerical é tão violenta e contundente. Não são já os simples frades devassos que aparecem na cena, mas o alto clero. Chega-se, falando dos bispos, a dizer que estão a enfiar mitras em cabeças de asnos. Esta perseguição pode explicar alguns aspectos da biografia vicentina. A questão
da divergência das assinaturas, o fato de o trabalho de compilação não ter sido concluído, o longo intervalo entre a data da morte e a data de publicação das obras, apesar do enorme interesse que sabemos que elas continuam a suscitar nos nossos dias. Mas talvez mais importante do que isso seja a contribuição que nos dá para entender Gil Vicente. Na verdade, o prólogo da Floresta de Enganos é o único texto em que Gil Vicente surge em cena como Gil Vicente, isto é, como autor dos autos, e profere palavras que não se destinam a divertir ninguém, mas, bem ao contrário, a fazer meditar sobre o exemplo da sua vida. A última imagem que nos deixou de si mesmo foi a do pensador perseguido, amarrado a uma censura que pretende impedi-lo de falar em público, lhe recomenda que, se quiser falar, fale em casa, onde não corre perigo algum. Era a recomendação que todos certamente lhe faziam, mas que ele recusa. E aproveita a última oportunidade que tem de falar perante o rei e diante de toda a corte para dizer que, apesar de perseguido, vexado, condenado, sabe que a verdade estava do seu lado. E se o castigaram é porque ninguém gosta de ouvir as verdades. Era o Epur se move, do velho lutador. Não se sabe quanto tempo depois disso viveu ainda, mas foi aquela a sua última representação. Será que a maldicência, o orgulho, a usura, a concupiscência, a venalidade, a petulância, o fundamentalismo, a inveja, a mesquinhez, o falso moralismo cristão têm entrada direta no paraíso? Ou terão de passar pelo purgatório? Ou vão diretamente para o inferno? E a pé, de pulo ou voando? Aliás, onde fica e como designamos o lugar onde estamos? E que paraíso buscamos? Thank you.